Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de economia. A Companhia Nacional de Abastecimento estima que a colheita de café vai crescer em 2023 e pode chegar a 55 milhões de sacas. O número pode ser quase 8% maior do que o total colhido no ano passado. A previsão de uma produção de 54.940.000 de sacas de café consta do primeiro levantamento da safra de café 2023, divulgado em Brasília pela Conab. Do total estimado, 37.440.000 devem ser de café arábica, o que corresponde a um volume de 14,4% maior do que o obtido em 2022. E 17,5 milhões são de sacas de café Conilon beneficiado, o que representa uma produção de 3,8% menor do que o volume obtido em 2022. Mas, de acordo com a Conab, essa pequena produção já era esperada, em razão das adversidades climáticas registradas no principal estado produtor, que foi o Espírito Santo. Segundo o boletim, com relação à área total destinada à produção de café arábica e Conilon, a estimativa é de que sejam utilizados 2.260.000 hectares, um aumento de 0,8% em relação à safra passada. Eu mudo de assunto agora para falar que o governo federal exonerou quase todos os chefes regionais da Polícia Rodoviária Federal. Apenas o superintendente da PRF no Piauí não foi exonerado. A Polícia Federal também teve a direção trocada em 18 estados. O ministro da Justiça, Flávio Dino, exonerou 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal nos estados e no Distrito Federal. As demissões foram publicadas em uma edição extra do Diário Oficial da União. Apenas o superintendente da PRF no Piauí não foi exonerado. Hoje o cargo é ocupado de forma interina por Jairo Lima. O novo diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, já tinha sido nomeado no último dia 2. Apesar disso, as mudanças nas superintendências regionais ainda não tinham sido concretizadas. Na mesma edição do Diário Oficial da União, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, trocou os diretores da Polícia Federal em 18 estados. A lista de novos diretores inclui o delegado Leandro Almada da Costa, que vai comandar a Polícia Federal no Rio de Janeiro. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os serviços de inteligência do governo não alertaram sobre os atos em Brasília no dia 8 de janeiro. Lula pediu punição a todos os radicais que participaram das manifestações. O presidente se mostrou indignado com o fato de não ter sido alertado sobre os ataques aos três poderes. Segundo Lula, falharam as inteligências do Exército, do GSI, da Marinha e da Aeronáutica. Ele reclamou que nenhuma dessas inteligências serviu para avisar ao presidente da República que poderia ter acontecido isso. O presidente disse que se soubesse que viriam 8.000 pessoas a Brasília, ele não teria saído. Ele acrescentou que só saiu porque estava tudo muito tranquilo. O presidente também afirmou que a impressão que ficou foi que teve a conivência de gente das Forças Armadas na ação dos radicais. Lula disse que os responsáveis vão ser punidos, afastados de suas funções e vão responder perante a lei, independente da patente. O presidente relembrou que reforçou aos governadores a necessidade de que o país volte à normalidade daqui para frente. Ele disse que ficou muito grato aos governadores que vieram a Brasília prestar solidariedade. Lula também afirmou que os poderes precisam trabalhar em conjunto, legislativo, executivo e judiciário. E acrescentou que só assim vão conseguir garantir a democracia brasileira. E eu trago agora as notícias internacionais. Milhões de chineses começaram a viajar nesta quinta-feira para celebrar um dos principais feriados do país. Especialistas alertam que o deslocamento da população dentro do território
deve elevar o número de infecções por Covid-19, principalmente em áreas urbanas, aliás, áreas rurais. As autoridades do gigante asiático prevêem a realização de mais de 2 bilhões de viagens em um período de 40 dias entre janeiro e fevereiro no país, um dos maiores movimentos em massa de pessoas do mundo. A chegada às áreas rurais de dezenas de milhões de habitantes das cidades, onde o coronavírus se espalhou amplamente, sugere que as infecções vão aumentar no campo, com poucas infraestruturas de saúde. As principais estações de trem em Pequim e Xangai ficaram lotadas. Ficou mais cômodo. No ano passado, ao voltar para casa, estávamos muito preocupados com a quarentena e com os testes de Covid. Uma coisa que com certeza vou fazer quando chegar em casa é abraçar minha mãe e meu pai. Não volto há 3 anos. Vou levá-los para comprar coisas deliciosas para comer e vamos passear. Em dezembro, Pequim encerrou a estratégia Covid-0 imposta pelas autoridades, política que desacelerou a economia do gigante asiático e desencadeou grandes manifestações. Desde a suspensão das medidas, o país registrou um forte aumento no número de infecções. E as Forças Armadas de Taiwan anunciaram que vão convocar pela primeira vez mulheres como reservistas. E essa convocação acontece em meio ao aumento da pressão militar da China sobre o território. O Ministério da Defesa de Taiwan informou que cerca de 220 mulheres reservistas vão passar por um treinamento militar no próximo semestre. O país costuma treinar apenas reservistas do sexo masculino, mas muitos políticos e agentes da sociedade civil criticaram esse posicionamento. Taiwan também informou que vai ampliar o período de recrutamento militar obrigatório para todos os homens elegíveis, de 4 meses para 1 ano. A ilha tem cerca de 170 mil militares em serviço e outros 120 mil reservistas. Já a China possui mais de 2 milhões de soldados, sendo considerado o maior exército do mundo. O anúncio da convocação de mulheres acontece em meio ao aumento da pressão militar da China sobre a ilha, que é governada de forma autônoma em relação ao governo de Pequim, que já afirmou que pretende voltar a dominar Taiwan. A escalada de tensões entre os dois territórios começou após a visita da então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à capital no ano passado. A China viu a viagem como uma provocação política e aumentou sua presença militar ao redor da ilha. E pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas nesta quinta-feira após um tumulto do lado de fora de um estádio de futebol no Iraque. Milhares de torcedores sem ingressos se aglomeraram desde a madrugada em frente aos portões do estádio de Basra, na esperança de assistir a partida entre Iraque e Omã. De acordo com um fotógrafo da AFP, dentro do complexo esportivo, os portões estavam fechados no momento do tumulto. O primeiro-ministro Mohamed Shia al-Sudani presidiu uma reunião de emergência na presença de alguns ministros e do governador de Basra para discutir medidas especiais para a final da Copa do Golfo. O exército pediu que os iraquianos respeitem as instruções relativas à segurança no acesso aos estádios para encerrar o campeonato de uma forma que honre o Iraque. O Iraque, abalado por 4 décadas de conflitos, fez uma forte aposta na Copa do Golfo para recuperar a imagem do país depois de anos sem poder organizar jogos internacionais devido às condições de segurança. Vários problemas logísticos prejudicaram o torneio desde a cerimônia de abertura há 2 semanas. Muitos torcedores, alguns deles com ingressos, e jornalistas devidamente credenciados foram impedidos de entrar. O torneio reúne Iraque, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Iêmen e Emirados Árabes Unidos. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!